Agora na TV Norte Mais, entrevista. Oferecimento. Drogaria e Perfumaria Curitiba. Tudo em medicamentos e perfumaria. Somos Farmácia Popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Bom dia, prefeito. Bom dia, Valmir. Vim aqui mesmo para te prestigiar. Eu falei que você, que a partir do momento que você assumisse aqui sua nova função, eu viria aqui para poder estar falando um pouco com a população, mas também para poder dar as boas-vindas, que o pessoal já estava com saudade de você. Também ao Natan, Lucas e toda a população taiuberense, um bom dia. Obrigado, prefeito. Obrigado, fico lisonjeado, fico feliz. Prefeito, foram algumas demandas, tanto do Boca no Trombone, né? Também demandas aí, algumas demandas, também no dia a dia das pessoas, e algumas coisas, né? Que alguns temas que foram debatidos também lá na Câmara Municipal de Itaiobeiras na última reunião. Para a gente começar, prefeito, em setembro do ano passado, o prefeito relatou que em 2018, no mais tardar, faria o concurso público. Depois, em fevereiro, em outra entrevista, disse que seria em junho. No dia 1º de junho, em nossa última entrevista, o prefeito falou que estava esperando a sinalização da COTEC para uma reunião e que mandaria os cargos criados para aprovação no Legislativo. Danilo, como é que anda essa questão? Tem data já para mandar o projeto para o Legislativo? Teve alguma reunião com a COTEC? Eu gostaria de saber que você explicasse para a gente. Essa pergunta é que a população tem mais me feito por rede social, né? Facebook, WhatsApp, nas ruas. Eu sempre falei, Valmir, em relação ao concurso público, que eu não iria mais fazer um concurso, apenas a cidade de Itaiobeiras fazer e as outras não, até para não trazer concorrentes de fora. Então eu pensei em fazer o concurso unificado, esperando que as outras cidades fizessem a adesão ao concurso unificado da COTEC. Isso está acontecendo aos poucos. A nossa parte já está sendo feita, nós estamos encaminhando para a Câmara, provavelmente agora em agosto, início de setembro, o projeto de lei para a criação dos cargos, a alteração das atribuições dos cargos existentes. A partir dessa aprovação, vamos encaminhar para a COTEC e solicitar o edital. Fato é que nós tivemos uma reunião, depois da última entrevista que eu dei para você, nós tivemos uma reunião sim na COTEC. O grande problema é a adesão dos outros municípios que estão resistentes a fazer o concurso. E eles já estão dispostos a fazer o nosso. Se não tiver jeito de fazer o unificado com várias cidades, aí a gente não tem para onde correr, tem que fazer sozinho. Mas a intenção é sim fazer o unificado. Os prazos que eu posso dizer foram os prazos que eles deram na nossa última reunião. Que o edital provavelmente seria publicado esse ano, mas as provas aconteceriam no ano que vem. Ok, e será que esse ano, Danilo, esse concurso sai? Então, como eu te falei, nós temos um trâmite ainda pelo processo, pela Câmara Legislativa, os vereadores, a gente sempre manda, eles colocam alguma emenda, outras, discutem o projeto, isso leva algum tempo, que é o papel do vereador, mesmo discutir os projetos que são enviados. A partir da votação, o projeto é sancionado e nós vamos encaminhar para a COTEC elaborar o edital diante das leis novas. Então, o prazo que foi falado por eles é que o edital sairia esse ano, mas as provas aconteceriam só no ano que vem, porque o edital, no mínimo, 90 dias aí. Em Itaiobeiras você pode contar com a Ciclobike, bicicletas das melhores marcas, peças, acessórios e oficina própria. Monte a bicicleta dos seus sonhos na Ciclobike, onde você pedala com qualidade. Travessa Laura Americano Mendes 43, ao lado do mercado. Danilo, olha, o Valmir Pezão, juntamente com a vereadora Gisele, questiona que na última entrevista do dia 1º de junho, fez um questionamento sobre alguns tratores que foram conseguidos pela oposição e que se encontram parados, segundo eles, se deteriorando. Inclusive mandou fotos para a TV Norte Mais. O tema também foi assunto na última reunião da Câmara. A vereadora Gisele disse que o prefeito precisa agir em nome do povo, deixando as rivalidades políticas de lado. Prefeito, na última entrevista, você disse que agora existe uma lei nacional e que é o marco regulatório e que a doação dos tratores para as comunidades agora é através de um edital. Também em entrevista, disse que em junho já faria a publicação. Já se passaram 2 meses para abrir esse edital
para abrir esse edital é demorado? Explique para a gente por que ainda os tratores encontram-se parados e se tem alguma previsão para fazer a entrega, Danilo. Primeiro, Valmir, que eu não tenho picuinha política com ninguém. Eu não trato a administração pública dessa forma, ao contrário de quem me acusa. Vamos aos fatos lá. Eu falei em relação ao marco regulatório, que é essa lei existente, onde no passado, o próprio deputado, que foi o Zé Silva, que deu esse trator aí, através dos vereadores, no passado ele encaminhava para a prefeitura encaminhava direto para as associações. Eu nunca segurei nenhum trator que o Zé Silva deu ou veículos que tenha passado pela prefeitura com a destinação que eles fizeram. Só que depois da criação do marco, a prefeitura não pode mais doar nenhum bem público, nenhum equipamento público de forma direta para entidades. Hoje existe um chamamento, é feito o edital, existe um chamamento para que qualquer entidade possa concorrer a esse bem público. Então, esse marco regulatório era algo ainda muito desconhecido para a gente, tanto é que você vê que o próprio Estado proibiu as doações diretas para associações, porque no passado eles davam também direto para as associações. Por que não deu agora? Aí teve que passar para a prefeitura repassar. A prefeitura tem capacitado os funcionários, nós estamos chegando na parte final agora da elaboração especificamente desse trator. Nós vamos montar uma comissão, a comissão vai lançar o edital, e o edital, depois do edital, tem um prazo de 15 dias para a comissão elaborar, analisar as propostas feitas. Então, Valmir, essa questão está sendo resolvida. Eu reconheço que demorou, mas não foi por conta do trator. Nós temos vários outros convênios a serem realizados, como a APAI, por exemplo, que dependiam do marco regulatório. Um serviço essencial para a cidade, para muita gente, e nós travamos desse marco regulatório, assim como as outras entidades que a gente sempre ajudou. Então, essa questão do trator é algo que já vai ser resolvido. Eu falei com você que seria até em junho, mas também nós tivemos um empecilho, porque quando nós procuramos a entidade, que é a comunidade, nesse caso aí, mais especificamente da ilha, que eles destinaram o trator para a ilha, o próprio presidente esteve na minha sala e eles não tinham a documentação, não tinha a ata para receber. Na verdade, eles não tinham a comunidade não estava regularizada a sua associação. Eu que paguei para eles poderem regularizar. Se a gente tivesse lançado o edital naquela época, eles não poderiam nem concorrer. O risco seria muito grande o trator nem ir para lá, porque na verdade nem ia, porque não tinha documentação. Hoje eles já fizeram, já estão legais, graças ao apoio que a prefeitura deu até para eles poderem receber esse trator. Então, acredito que, eu não gosto muito de falar prazo, porque o serviço público costuma ser muito burocrático, mas acredito que em um mês mais ou menos já está pronto para ser entregue. O edital já anunciado e as propostas analisadas. Se você busca economia, então venha para o Supermercado da Praça. Açougue, hortifruti e gêneros alimentícios em geral. Avenida do Contorno, ao lado do Batalhão. Tá certo. O prefeito Robson Simões questiona: acompanhei pela TV Norte Mais, há 3 meses atrás, o sofrimento dos moradores da rua Canápolis, em pleno século XXI, vivem às escuras. Você deve ter conhecimento lá, a gente fez a matéria, né, há 3, 4 meses atrás. Realmente a gente constatou que lá é muito escuro, viu, Danilo? Voltei lá com o Natan e lá realmente é um sofrimento. O pessoal tem muito medo, né, dessa questão da marginalidade, de chegar, né, de ser surpreendido por algum assaltante, enfim. E o sonho das pessoas lá é ter aí o direito deles, né, como qualquer cidadão, né, que é a questão da iluminação. Danilo, tem alguma previsão de resolver esse problema lá dos moradores? Primeiro eu vou ter que ver se é extensão de rede, se é só mesmo a luminária. Isso é uma situação com a CEMIG, o serviço da CEMIG é sempre demorado. Eu vou estar pedindo o Evandro para anotar isso aqui para mim e depois eu te dou uma resposta e você responde para o Robson. Tá certo. O mesmo Robson pergunta sobre o buraco do fundo do posto, que tem mais de 30 anos. Tá? Gostaria que você falasse aí um pouquinho desse buraco aí. Na verdade, essa conta dele é um pouco exagerada. Essas valetas que foram abertas lá para fazer a drenagem da água, que naquele local, em Itaiobeiras, era um local de alagamento, era um brejo antigamente, então foram abertas essas valetas para poder escoar a água. E isso foi feito ainda na época do prefeito Deneval. O Deneval saiu tem 6 anos. Então tem no máximo, vamos colocar aí uns 10, 11 anos que foi feito, mas não tem 30 anos. A questão lá é a seguinte: nós
contratamos um engenheiro em Montes Claros para poder analisar essa drenagem da cidade, principalmente naquele local, para poder fazer ali um paliativo. Só que ele foi categórico, ele disse que se fizer lá, ele não assina. Ele só faz aquele serviço e assina aquele serviço se fizer todo o serviço de drenagem da cidade, porque ali é um gargalo muito grande. Então vai fazer um serviço paliativo, onde vai ter um volume de água grande, depois pode acontecer até uma catástrofe lá. Então a gente não quer isso. E se o engenheiro não vai assinar, não sou eu que vou assinar, correr esse risco. Então a gente tem um projeto apresentado no Ministério das Cidades para poder conseguir recursos para drenagem, mas infelizmente o país vive uma crise econômica muito grande. Esse projeto tem uns 8 anos que foi apresentado, Valmir, o valor dele era em torno de 8 milhões de reais há 8 anos atrás. Então você imagina quanto que fica hoje para poder fazer esse serviço todo. E a prefeitura não tem a mínima condição de chegar lá e fazer esse serviço naquele local, até porque não pode ser feito só naquele local. Temos que começar aqui do Planalto até lá embaixo. Avenida Grill Churrascaria, o ponto de encontro com os amigos. Toda quinta-feira, Quinta Grill, com shows musicais ao vivo. Danilo, mesmo Robson pergunta sobre o Parque Multieventos, que houve muitos investimentos e desde a época do Deneval, começou no mandato de Deneval e está praticamente parado. Segundo ele, alguns banheiros já se deteriorando e outras coisas lá, tá? Gostaria também que você comentasse a respeito, se tem uma data, se você já tem algumas coisas funcionando lá, a gente tem conhecimento, mas ainda falta muita coisa. Eu gostaria que você comentasse também. Lá o nosso problema lá no parque é a questão da energia. Nós temos um pedido para a CEMIG para poder levar a energia trifásica até lá. Isso é de responsabilidade da CEMIG. Mas depois a instalação da energia lá dentro, para poder ter os eventos, as cabines, uma energia forte, aí já é investimento da prefeitura. E eu tenho tentado esse recurso para poder fazer essa obra lá. Mas isso também não interfere no funcionamento do parque. O parque tem sido usado, sim. Nós temos todas as quintas-feiras, e talvez o Robson não saiba, lá foi criado o Mini Ceasa aqui na região. Tem meses que é comercializado mais de 100 mil quilos de verdura lá nesse local. Movimento financeiro grande, a região vem toda para cá e é no parque de eventos. Sem falar eventos como Cavalgada e outros mais que acontecem lá esporadicamente. Os banheiros, provavelmente em algum evento que acontece, tem alguma deteriorização, mas a gente tem cuidado sim do local, lá não tem esse descuido, não tem vigia, mas eu reconheço que é um local que precisa ser mais utilizado, um local onde que a gente pode até ter no futuro alguma secretaria funcionando lá dentro, mas até a gente resolver essa questão da energia é inviável. Ok, Danilo, e sobre o calçamento aí da Amazonas, lá no finalzinho da Rua Ipiúnas, lá vai ser feito? Já reiniciou a obra do bairro Newton Júnior, nós tínhamos parado na Rua Elizabeth, tem mais ou menos uns 10 dias que reiniciou, já fez o meio-fio, será finalizada a Elizabeth, todas aquelas ruas horizontais, e vai vir fazendo a Amazonas e a Piúnas também. Faz parte de um projeto desde 2016, que esse projeto está em execução, mais de 3 milhões e 800 mil reais. A grande parte foi colocada no bairro Newton Júnior. Quem conhecia o bairro Newton Júnior e vê hoje, vê que ele está praticamente todo calçado na minha gestão. Apesar que alguns falaram que era obra eleitoreira, que depois da eleição de prefeito não iria ser feita mais nenhuma rua, e está lá, o resultado está lá para quem quiser ver. Ok, Danilo, está acontecendo na cidade uma obra grandiosa que é o asfaltamento, ou seja, a revitalização de todo o centro da cidade. Realmente, para nós que amamos Taiobeiras, é um momento incrível, né? É lógico que toda obra traz alguns transtornos, né? Se a gente vai reformar a nossa casa, alguns transtornos, isso vai acontecer. Eu gostaria de saber, Danilo, qual a previsão de término dessa obra? Valmir, não tem previsão de término. Ela tem uma previsão nos contratos de 6 meses, mas podendo ter até aditivo. Mas é uma obra que, por mim, já estaria pronta. Se você perguntar qual a finalidade do prefeito. Mas a gente tem vários gargalos. Quando a gente entra numa rua, igual agora nós entramos na rua Rio Pardo, nós tínhamos um acordo com a Copasa para que eles fizessem todas as ligações de água e esgoto. Porque eu falei que eu não permito que corte o asfalto depois, para poder ligar água e esgoto.
Chega, eles não têm equipamentos, demora, aí pede cimento pra gente, pede pedreiro, aí a prefeitura tem que assumir esse serviço como nós estamos assumindo lá agora. Então isso vai demorando, e ainda tem alguns pontos, algumas ruas que tem uma declividade menor, isso tem que ser estudado. Então é complicado, é uma obra complicada. Eu peço desculpa à população pelo transtorno ocorrido, mas a Avenida da Liberdade, que é a rua principal, que é a parte principal de mais acesso, ela já está liberada. Agora nós já estamos na rua Rio Pardo, parte dela concluída, e vamos seguindo a obra, porque não é só no centro da cidade, né? Nós temos ainda a Vila Feliz, que já está sendo feita, que eu estou vendo aí um monte de gente agora falar que a obra é deles. É assim, não volta nem para o projeto, mas depois que está em execução, foram eles que pediram. Infelizmente é a velha política. E ainda tem a Avenida Bandeirantes, lá na saída da cidade, a rotatória da Companhia Independente para baixo, que é um local bem crítico que vai ser feito. Então a gente espera o mais rápido possível, mas previsão não posso dar, porque senão depois acaba que não se conclui e fica ruim. Danilo, o vereador Charles, na última reunião da Câmara, trouxe à tona a triste história do Rio Ribeirão, que tem sido alvo de invasão e tem morrido a cada dia. O prefeito tem algum projeto para tentar salvar aquela localidade, Danilo? Algo de invasão não tem sido mais, até porque o Ministério Público ele embargou aquela área lá. Isso é mentira. Isso é mentira. Se tem invasão, a gente vai lá e notifica, o Ministério Público é informado, as pessoas não estão podendo nem construir lá mais, e se constroem são notificados. Né? Então, essa área é uma área que está em litígio, porque teve no passado, alguns empresários na cidade fizeram um desmatamento para fazer um loteamento, e acabaram que foram multados por ter arrancado pés de piqui. E como compensação ao meio ambiente, foi para que eles fizessem a revitalização, o cercamento dessa área do Rio Ribeirão. Já teve uma reunião, a área foi delimitada a ser cercada e os empresários vão ser notificados agora. Inclusive existe um TAC assinado entre os empresários, Ministério Público e município. O município vai executar, mas a partir do momento que o material estiver com o município. Então, estamos aguardando que os empresários passem, vamos cercar a área e preservar, plantar árvores e fazer o que for possível lá dentro. Tá certo. A vereadora Gisele, também na última reunião da Câmara, disse que através de indicação de João Pescoço e Valmir Pezão, conseguiram 2 carros para o Antanásio e a Igreja Presbiteriana. Os carros vieram adesivados, porém hoje encontram-se descaracterizados e não foram destinados para as comunidades, sendo usados para outros fins. O que o prefeito tem a dizer em relação a isso? É o mesmo caso dos tratores. A gente não pode destinar veículos para entidades sem o marco regulatório. E uma foi para a Igreja Presbiteriana, se não me engano, acho que foi. O pastor esteve... Mas já está, né? Hoje já está em usufruto da igreja? Da prefeitura, não. Nós não repassamos. Não foi repassado. Não foi repassado. Hoje o município utiliza desses carros, muitas vezes para até viagem de saúde, os carros não estão lá em desuso, estão servindo muito a população. Danilo, e por que os carros foram descaracterizados? Valmir, aí é que me impressiona alguém que tem um cargo no Legislativo, uma vereadora, não conhecer leis eleitorais. É um absurdo. Também vota de acordo com o que, acho que nem lê os projetos de lei, vota de acordo com o que mandam, então provavelmente não entende muita coisa. No período eleitoral, é obrigado tampar placas do governo que disputa a eleição naquele ano. Nesse caso, esse ano, governo do estado, governo federal. As placas estão todas tampadas. Uma ou outra que me parece que esses dias apareceu ali que não estava, nós já mandamos lá tampar, que era do governo federal. Mas se você olhar, as placas lá, por exemplo, do BDMG lá na Avenida da Liberdade, ela foi tampada. As da creche, está tampada. Porque é obrigatório, porque não pode promover aqueles que estão concorrendo à eleição. E nós recebemos uma intimação do governo do estado para que tampasse todas as placas, todos os símbolos e descaracterizasse todos os carros, os veículos com o símbolo do estado. Então é por isso, é simplesmente por isso. Ninguém descaracterizou para poder falar que esse carro aqui não vai ser doado, não é mais deles. Nada disso, são leis eleitorais que infelizmente um vereador não conhece. Ok, mas esses carros, claro, né, tem a questão do marco regulatório, eles serão destinados para a comunidade e para a igreja? Valmir, agora que a gente já chegou num ponto de
de conseguir andar um pouco esse marco regulatório, isso pode já até ser discutido. Eu vou discutir com o João Pescoço, que fez essa indicação, ver a real necessidade, porque tem sido usado com frequência pelo município, os carros têm uma utilidade muito grande, mas eu vou conversar com o João, ver qual que é a ideia dele, mas eu sei que no ano que vem, até de emenda individual do deputado, ele pode indicar direto para a associação. Em ano eleitoral não pode, mas em ano que não for ano eleitoral, ele pode pegar uma emenda individual e dirigir e indicar direto para uma associação. Quem sabe a gente faz alguma combinação de vir um carro e mandar depois de forma direta. Danilo, os moradores das lagoas clamam por água. É um velho problema que já se arrasta há muito tempo. Reclama de uma caixa em péssimas condições que está colocando em risco a vida dos moradores. O vereador João Wildes afirmou na última reunião da Câmara que se o prefeito ligasse os poços com o dinheiro que hoje é gasto com caminhões-pipas, resolveria o problema das pessoas e o município ainda conseguiria economizar. O que o prefeito diz a esse respeito? Os poços estão ligados. Talvez então o entendimento errado aí, né? Porque os poços eles estão ligados e a prefeitura até paga as contas desses poços para os moradores. Em muitas cidades, quem paga é a própria comunidade. Em relação a essa caixa d'água, isso para mim é um assunto encerrado, isso é politicagem barata. Nós tivemos uma reunião anterior com o presidente da comunidade, ele pediu, nós fizemos a compra da caixa, a caixa está lá para ser instalada. Vai ser instalada já na semana que vem, independente dessa velha política aí, de querer só criticar por criticar, falar que foram eles que pediram. Não, já estava sendo tudo encaminhado, mas até faz, porque eu acho que parece que sabe que vai ser feito, vai lá criar burburinho, mas isso vai ser resolvido esse problema dessa caixa d'água. Tá certo. Valmir Pezão pergunta sobre as ruas do bairro Planalto, onde o prefeito, na última entrevista, falou que a obra seria licitada e recomeçaria o mais breve possível. Como se encontra essa obra, Danilo? Valmir, essa obra é uma grande tristeza para a gente, porque nós conseguimos um recurso de R$600 mil e eu coloquei esse recurso todo por bairro Planalto. Foi um recurso do Estado, foi até uma indicação do Bernardo Santana. O Estado pagou R$300 mil, foi executado lá um serviço que, ao meu ver, não foi nem ao nosso contento, mas fiscalizado. Nós punimos a empresa, cancelamos o contrato e aí tinha mais R$300 mil para poder pagar. O que nós fizemos? Nós licitamos de novo a obra está licitada, está lá vigente ainda, mas o Estado não pagou. O Estado não está pagando nem o que é de direito do município, como o ICMS, por exemplo. Nós não recebemos essa semana o ICMS. Ainda mais obras. Você não vê obras promovidas pelo Estado em lugar nenhum. E o que aconteceu foi isso. Eu não falei que ela iria recomeçar em breve. Eu falei que ela tinha sido licitada e ela foi licitada. Agora ela só recomeça depois que o dinheiro cair em conta. E é engraçado, amigo, que essa obra, em período eleitoral, há 2 anos atrás, os próprios vereadores, eu tenho áudio disso, foram lá falar que essa emenda era a emenda de deputado deles. E mentira, foi deputado nosso que colocou. Mas chegaram lá falando que era de deputado deles. Aquela velha política que eu tenho batido na tecla. Mas a gente sonha que o Estado em algum momento possa pagar, quem sabe no próximo pleito, no próximo gestão de um outro governador, a gente consiga o pagamento e continue a obra. Se não conseguir, tiver que cancelar contrato, nós vamos atrás de recursos, um novo recurso para poder dar fim àquela obra lá que iniciou. Então, a obra foi licitada, mas como é uma obra estadual, não é isso? Uma obra estadual, o governo precisa fazer o repasse. Isso, R$300 mil. Então, tá certo. É legal, né, levar esse conhecimento à população, porque uma população com conhecimento, ela acaba não acreditando em algumas coisas que são ditas por aí. Inês da Rua Imorés, do Vila Feliz, quer saber, ou melhor, Dani, vou voltar em outra aqui, porque nós tivemos aqui, você falou que os poços aí já estão ligados, mas um morador ontem me ligou e pediu para eu fazer essa pergunta para você. Tá ligado mesmo, Danilo? Valmir, é porque eu te falei que a pergunta é meio confusa. Porque é aquele caso da Lagoa Dourada. Lagoa Dourada. A pessoa ligou para mim e afirma que os poços artesianos não estão ligados. Deixa eu te falar. É porque a Copanor, ela fez um compromisso conosco de estar assumindo a ligação desses poços agora. Então, são poços que foram abertos no passado. A rede foi instalada e o que foi possível a prefeitura ligar e manter, a prefeitura tem feito. Tanto é que o que hoje tem lá de água encanada e que as pessoas recebem na casa, funcionário, é tudo a prefeitura que paga.
e que a Copanor já deveria ter feito isso no mínimo há 6 anos atrás. Então, esses poços, eu tenho um ofício da Copanor que eles dizem que em breve vai fazer a ligação de todos e vai levar água já tratada também para a casa do povo. Então, aqueles que são da prefeitura, que estão em acesso à prefeitura, nós estamos ligando todos e pedindo até a CEMIG a ligação. Não tem nenhum que não tenha já encaminhado para a CEMIG e pedido ligação. Agora, os da Copanor, que são obrigação da Copanor, esses vai ficar para eles. Então, eu tenho que saber se esses postos que estão falando é de responsabilidade do município ou se são os da Copanor. Você pode até ver com o morador, depois eu te dou a resposta. Danilo, em se tratando dessas empresas que são totalmente incompetentes, né, quando se fala de Copasa, de Copanor, os prazos deles são todos extrapolados, você como prefeito, não tem como você, de forma jurídica, acionar a promotoria para tentar fazer com que eles cumpram com esses prazos? Valmir, a Copanor, ela é uma terceirizada, um braço da Copasa. Foi criada para chegar nas cidades abaixo de 5 mil habitantes, em alguns distritos e comunidades rurais. Fato é que a última vez que eu estive com o presidente da Copanor, ele relatou que os prefeitos, as prefeituras deviam à época mais de 4 milhões de reais para a Copanor. E ela não tinha o dinheiro para fazer as ligações porque ela devia à CEMIG. Então a CEMIG não estava prestando o serviço de ligação porque a Copanor devia para ela. Olha só, 2 empresas estatais, uma não faz o serviço para a outra porque uma deve à outra. Isso é um absurdo. E as pessoas lá sem ter a ligação. Ações tem no estado inteiro, porque a Copanor não está aqui só em Itaiobeiras, ela está nesse Vale de Jequitinhonha todo para cá, no norte de Minas. E tem ações contra ela por todo canto, mas infelizmente sempre alegam a questão financeira para poder fazer a execução do serviço. Aqui, quando eu fui fazer a ligação, que eu dei o ultimato, ou liga ou eu ligo, aí me deram a permissão, eu falei, mas e o funcionário? Não, o funcionário tem que ser seu, porque nós não temos dinheiro para pagar o funcionário. Até o funcionário lá é a prefeitura que paga. Ok, Inês da Rua Aimorés, aqui do Vila Feliz, quer saber se a Rua Aimorés, a esquina com a São Gonçalo, vai ser asfaltada. Ela diz que quando chove, tem alagamentos, que é um sofrimento tremendo. Tá? Vai ser asfaltado tudo ou essa rua vai ficar fora, Danilo? Olha lá, Inês, até passei lá esses dias, já respondi para alguns moradores que também me fizeram esse questionamento. Lá nós vamos asfaltar a grande maioria das ruas, mas a Rua Aimorés e a São Gonçalo, ela está de fora daquele projeto de asfalto. Mas nós vamos fazer com o paralelepípedo que está sendo retirado. Mas vai fazer junto com o asfalto, paralelamente? Sim, não, o asfalto deve sair primeiro, porque já está lá em execução. Mas assim que for executado o asfalto, aí já vai ser feito. Porque, Valmir, nós temos hoje, eu contratei algumas pessoas para fazer aquela pracinha que está ali, a pracinha 12 de maio. Nós já fizemos a Rua Pernambuco, a Rua Guaicurus. Então, e vamos fazer aquela pracinha também ali em frente à casa de Necena, ali perto do Banco do Brasil. Então, essas pessoas estão focadas hoje nessas obras. Terminando, aí nós vamos para as ruas. E uma das ruas, das várias que serão calçadas com esses paralelepípedos, é a Rua Aimorés e a Rua São Gonçalo. Tá certo. A Graciana da Rua Rio Pardo, 2195, relata: na rua tem bueiros que são pequenos para passar tanta água. Lá acumula muito lixo devido à espessura dos mesmos, consequentemente trazendo alagamentos. Diz que sempre quando chove tem que tirar a tampa dos bueiros para a situação não ficar pior. Danilo, você tem conhecimento desse fato? Se tem conhecimento, pode ser feito alguma coisa? Eu tenho sim. Já foi até pior. Teve épocas lá que realmente entupia muito, até o calçamento cedia, e foi feito um reparo. Mas a gente vai acionar a Secretaria de Obras para dar mais uma olhada. Até ela me cobrou isso no passado aí também em relação ao esgoto. Eu vou estar cobrando, levando a nota, por favor, esse pedido, e depois eu te dou um retorno aí para poder falar com ela o que pode ser feito lá. A mesma Graciana quer saber por que não tampou a cisterna do campinho da Rua Curitiba. Lá o perigo é muito grande, porque lá tem muitas crianças, né, que ficam ali ao redor, e também para os moradores. Vou passar para o setor de obras, ver o que ocorreu e dou uma resposta para a Graciana.
Ela também quer saber sobre o esgoto que tem em frente à sua casa na rua Rio Pardo 2195. Ela disse que na entrevista anterior o prefeito disse que iria mandar consertar, mas até hoje nada foi feito. Com este tempo seco, há um grande mau cheiro insuportável. Quando chove, o esgoto transborda, invadindo todo o quintal. Tem crianças pequenas e está difícil de conviver com essa situação. Valmir, a situação ela foi encaminhada para a Copasa, porque essa questão do esgoto aí, então é a Copasa que tem que olhar, mas novamente a gente cobra, vou fazer um ofício solicitando que a Copasa vá até o local e ver o que precisa ser feito. Entrevista.